E olha só, Brasil, general do Exército parte para cima de ministro do STF e fala poucas e boas. Você vai ver que esse pronunciamento, porque diante das últimas acusações que querem prender e incriminar militares do alto escalão das Forças Armadas, mas agora a verdade apareceu, ele partiu para cima direto de um ministro ali do Supremo Tribunal e agora vamos ver no que vai dar isso, porque vai ter retaliação, vai ter sim uma contraofensiva. O clima está tenso em Brasília e as Forças Armadas não querem levar a culpa do 8 de janeiro e também não querem levar a culpa desse possível golpe de Estado que estão querendo colocar também em Jair Bolsonaro. Preste bastante atenção nesse pronunciamento e nesse desabafo que o general deu ali diante de várias pessoas e que foi gravado e nós vamos mostrar aqui. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. O clima está tenso em Brasília e principalmente no Congresso Nacional. Confira essa matéria e voltamos logo em seguida. Eu volto a esta tribuna em mais um momento de crise, da qual não se vê qualquer sinal de atenuação, mas, ao contrário, agrava-se a cada dia. Farei minhas as palavras do senhor presidente do STF sobre as denúncias apresentadas na semana passada contra políticos e militares, acusados de conspirar para assassinar o presidente e o vice-presidente eleitos, assim como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, após o pleito de 2022, no que seria o ápice sangrento de um bárbaro golpe de Estado jamais visto no Brasil. Desprezando todo o encadeamento processual da justiça brasileira, da qual, por sinal, ele é a maior autoridade em exercício na mais alta instância, o ministro Barroso fulminou peremptório. Abro aspas, o que mais falta saber, fecho aspas. Como senador da República, em nome dos meus eleitores, e tenho certeza de muitos outros, faço minha a pergunta do ministro Barroso, para respondê-la com o respeito que ele, no exercício de sua elevada função, merece, em prol da confiança na justiça que deve unir os brasileiros. Há muito o que saber, ministro. Falta saber, ministro, como um inquérito instaurado de ofício há mais de 5 anos, sem término à vista, espraia-se por meandros cada vez mais tortuosos e escabrosos. Que lei, que Constituição, que ordenamento legal e processual respaldam esse proceder? Falta saber, ministro, como militares acusados de delitos supostamente cometidos no desempenho de cargos e funções militares são investigados, acusados, julgados e presos à revelia da Justiça Militar. Por acaso, os magistrados que usurpam as competências dos comandantes militares têm ideia do estrago institucional que estão causando nas Forças Armadas, com abalos sistemáticos no seu estamento legal e no sentimento de justiça que anima os soldados em qualquer situação? Falta saber, ministro, como uma conspiração factualmente fracassada ou simplesmente inexistente, datada de mais de 2 anos, explode mediaticamente na cara da nação, sem maiores explicações, além do vazamento direcionado e seletivo de peças investigatórias ditas sigilosas. A investigação quer realmente apurar os graves fatos denunciados ou criar mais um factoide político para desnortear o país? Falta saber, ministro, por que o presidente da República, o procurador-geral da República, 3 ministros do STF e o diretor da Polícia Federal se encontraram no Palácio do Alvorada em reunião escamoteada das respectivas agendas públicas? O que justificaria e o que significa o encontro de autoridades de poderes distintos com a direção do braço policial do Estado? Enfim, ministro, falta saber
como alguns poucos iluminados se arrogam o exercício de um poder extraconstitucional que vai negando direitos elementares aos brasileiros em diversas situações e circunstâncias. Parafraseando conhecida alegoria do absolutismo na Prússia do século XVIII, cabe perguntar: ainda há juízes em Brasília? Há muito o que nós precisamos saber, ministro Barroso, principalmente como chegamos a esse ponto de discórdia social, de perseguições políticas, de revanches ideológicas e de tentações autoritárias. Mas alguma coisa se sabe, ministro, que em uma democracia não se faz política com polícia, faz-se, acima de tudo, com justiça, o fim maior do Estado. Se realmente soubermos disso, poderemos evitar o desastre que está encomendado para o Brasil. Tá aí, você viu o desabafo do general Mourão, que também participou do governo de Jair Bolsonaro e quer incriminá-lo também e colocá-lo na parada. E ele mandou esse recado direto e duro para Luiz Roberto Barroso, que era também o presidente do STF e também já passou pelo TSE. Agora veja uma entrevista que Mourão deu, onde ele explicou fatos ali sobre esse fatídico, esse possível golpe de Estado. O jornalista colocou ele na parede ali, mas ele foi duro e direto com os esquerdistas e mandou um belo de um recado ali. Preste bastante atenção que ele vai revelar coisas que ele ainda não tinha falado até aqui sobre esse golpe, sobre a minuta do golpe, sobre o general Heleno, porque o Mourão também é general, além de ser senador. Ele fez revelações aqui bombásticas. Acompanhe agora essa entrevista e voltamos em seguida. Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, como diz a Polícia Federal? Olha, Uribe, eu não creio nisso, né? Apesar, vamos dizer assim, de reuniões, conversas, né? Julgo, né, que assunto pode ter sido levantado, eventualmente, discutido, mas se o presidente Bolsonaro assim o quisesse, né, ele teria realizado. E não há, até agora, na minha visão, nenhum dado que comprove que ele teria dado ordem, que ele tivesse efetivamente instigado e levado até as últimas consequências. Agora, compete aí às investigações que estão sendo realizadas aprofundarem e chegarem até a verdade, se é que a verdade vai conseguir emergir disso tudo. Senador, teve uma fala do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, falando a respeito de virar a mesa. Como o senhor recebeu essa frase? Seria virar a mesa, dar um golpe de Estado, mudar o resultado das eleições? Olha, Uribe, é delicado isso aí tudo, né? Em primeiro lugar, eu não participei da reunião, né? Agora foi divulgado o vídeo aí da reunião, né? Então, muitas vezes as frases são retiradas de um contexto, né? Mas eu acredito talvez aquilo tenha sido uma força de expressão do general Heleno, porque vamos considerar a coisa, um golpe de Estado necessita que haja força para isso. E em nenhum momento quem tinha força se dispôs a participar de qualquer aventura nesse sentido. General, o senhor foi às redes sociais, causou bastante polêmica, uma frase sobre anistia, de que deveria haver uma anistia aos militares, depois de todo o processo que houve da ditadura militar no Brasil. Eu queria dar a oportunidade para o senhor explicar o que o senhor quis dizer com isso, porque o pessoal já está recorrendo contra o senhor na justiça. O pessoal, ele é, vamos dizer assim, useiro e vezeiro nesse tipo de ação. A anistia é uma tradição do Brasil, né? Se você olhar a história da República, deve ter tido umas 40 anistias aí. E a nossa visão é que essas pessoas que hoje estão sendo condenadas aí no STF pelos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro, a imensa maioria sem ter efetivamente uma qualificação do que ela cometeu, além daquela, vamos dizer, daquela designação genérica que participou de atos atentatórios contra o sistema democrático e propondo a queda, da ruptura do Estado de Direito aqui no Brasil. Então, essas pessoas, elas merecem serem anistiadas para retomarem as suas vidas. Agora, quem efetivamente quebrou, invadiu, danificou o patrimônio público, que pague, de acordo com a lei, o dano que cometeu.
Como é o impacto disso para as Forças Armadas e para o Exército em especial? Olha, Jussara, a realidade, né, é uma situação constrangedora, né, quando você vê chefes militares de comprovada capacidade, que dedicaram aí 45, 50 anos da sua vida, né, ao serviço da nação brasileira, né, estarem envolvidos e sofrerem ação de busca e apreensão, né, num momento desses que nós estamos vivendo aqui na vida nacional. Então é óbvio que o conjunto, né, do estamento militar, seja da ativa, seja da reserva, se sente profundamente constrangido, né, independente da gente ter uma certa visão que há uma perseguição política ao grupo que era mais próximo do presidente Bolsonaro. O que a gente vê muitas vezes é que há uma tentativa até de desmoralização das Forças Armadas, em particular do Exército. E isso, obviamente, suscita uma reação corporativa por quem se sente injustiçado. Mas não causa preocupação que depois desse período de ditadura militar, alguns militares voltem a falar de golpe, general? Olha, Uribe, golpe sempre é algo que circula, né, vamos dizer, no dia a dia do nosso país e na história do nosso país. Agora, uma coisa tem que ser colocada muito claramente, foi o presidente Castelo Branco, né, o primeiro presidente do período de governo militar, que afastou efetivamente os militares da política. E, lamentavelmente, vamos dizer assim, há uma interpretação errônea, porque os militares sempre participaram de todos os governos, desde, vamos dizer, do início da nova república até o dia de hoje. Não é? Seja nas funções eminentemente militares, como em outras funções. No governo do presidente Bolsonaro houve um aumento dessa participação e a partir daí se quis colocar que seria uma volta dos militares à política, totalmente desconhecendo o passado histórico do nosso país, onde antes o militar vinha para a política, voltava para a força, não é? E aí efetivamente contaminando o quartel com as questões políticas. E isso acabou na época do presidente Castelo Branco e eu não vi isso ter retornado mesmo ao longo do nosso governo. General, antes de passar para Jussara Soares novamente, eu gostaria de saber como o senhor viu a postura do então comandante do Exército na época e também do atual comandante Thomaz Paiva, quando se tinha a conversa de um golpe, eles já refutaram. O senhor elogia a postura deles durante esse episódio? Olha, mais uma vez, o antigo comandante ali naquele momento, vamos dizer, aqueles 2 meses após, ou 1 mês, 2 meses, né, após o resultado do segundo turno das eleições, né, de 2022, o general Freire Gomes, eu não tive contato praticamente com ele, mas acredito que ele manteve uma postura firme buscando o que todo comandante quer, manter a sua tropa unida, né, que não haja disenção dentro da tropa. Né? E o general Thomaz assume numa situação complicada após os incidentes de 8 de janeiro, tendo havido o injusto afastamento do general Arruda, que é um militar renomado, é alguém que eu conhecia, foi cadete na época, eu era instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, né? É uma característica da nossa profissão, a gente se conhece, e o Thomaz vem procurando, né, manter a postura, integral do Exército, manter o Exército unido, nesse momento onde toda hora surge um fato ou um dado que busque, vamos dizer assim, manchar a imagem, seja de um militar isolado ou seja do conjunto da força. Sara. Senador, a gente observa que são alvos dessa investigação algumas pessoas que foram muito próximas do ex-presidente ao longo do governo. O senhor, durante o governo, teve ali vários atritos com o presidente Bolsonaro na época e eram atritos públicos. Neste sentido, diante do avanço dessa operação da Polícia Federal, dessas investigações, é um alívio ter sido alijado ali do governo Bolsonaro, de não ter compartilhado ali o dia a dia do gabinete presidencial? Jussara, eu não posso dizer isso porque todo mundo sabe qual é a minha posição, né? Eu já disse repetidamente que soluções de força, elas pertencem ao passado, né? Então, eu não posso dizer que eu estou aliviado, muito pelo contrário, eu não estou aliviado. Eu me sinto triste, né, ao ver companheiros que eu conheço, né, de uma vida inteira estarem hoje tendo que responder à justiça, sofrendo ações de busca e apreensão. Eu cito especificamente o caso do general Heleno, que é um ícone da nossa geração, né?
pela liderança que sempre exerceu, pela forma como sempre dialogou com seus subordinados, né? Então a gente se sente triste e não aliviado. Olha, o que eu posso te dizer, né, é que ao longo desse período, né, dessa questão das eleições, das urnas, né, eu sempre coloquei de uma forma muito clara, né, que em relação às urnas eletrônicas eu nunca tinha conseguido encontrar aquilo que o americano chama de uma smoking gun, ou seja, uma prova cabal de que as urnas podem ser fraudadas, né? Então eu sempre acreditei no processo eleitoral. Então, naquela reunião, se eu tivesse presente e fosse perguntado, eu diria que nós tínhamos que confiar no processo e fazer o máximo possível para vencer a eleição, mostrando aquilo que o nosso governo tinha feito e que continuaria a fazer. O senhor comentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando presidente, não deu um golpe de Estado porque não quis. Se ele quisesse, ele tinha os instrumentos para concretizar esse movimento? Olha, não é questão de ter os instrumentos, Pedro. Eu vejo, né, que o presidente Bolsonaro não tinha essa intenção, né? Essa é a minha visão, apesar de nunca ter conversado com ele a respeito desse assunto, né? A conversa que eu tive com ele ao longo daquele período, vamos dizer assim, pós-resultado eleitoral, foi no sentido de que ele se dirigisse à nação, né, reconhecesse a vitória do atual presidente da República, né, e que se queixasse, até se fosse o caso, da condução do processo pelo Tribunal Superior Eleitoral. Recomendei a ele que passasse a faixa ao presidente Lula, não é? E que prosseguisse a sua vida, porque ele é e continuará a ser o grande líder que a direita tem hoje. General, só uma dúvida, por que o senhor não passou a faixa, então? Eu não era presidente, né? Se o presidente Bolsonaro tivesse renunciado, eu estava apenas respondendo pela presidência, ele não renunciou, né? Ele simplesmente saiu do país. Eu estava de presidente em exercício, então eu julguei, vamos dizer assim, dentro da lealdade ao chefe, o chefe não queria passar, não sou eu que vou substituir ele numa função que era eminentemente dele. Tá, então, Brasil, você viu essa declaração aí do general Mourão, que participou do governo de Jair Bolsonaro, que é militar também das Forças Armadas e agora é senador. Eles querem incriminá-lo também, querem tirá-lo ali também até mesmo do Senado Federal, mas não vão conseguir. Todo esse tipo de narrativa vai caindo por terra. E aí os jornalistas tentando ali ver se tira alguma coisa dele ali, ver se tira alguma palavra da boca dele, e justamente esses jornalistas são cabiciosos. Eles querem arrumar uma prova, né, um álibi para poder incriminar ninguém mais e ninguém menos do que Jair Messias Bolsonaro. Mas o general Mourão, muito esperto, manteve ali a paciência, manteve ali a politicagem ali e só falou aquilo que deveria. É claro, pessoal, nós sabemos que nos bastidores ali em Brasília houve sim uma conversa entre Bolsonaro, entre Mourão, sobre a situação que estava acontecendo ali, onde Lula subia a rampa e tomava o poder. Claro que teve conversa ali, mas isso, pessoal, eles não vão ter essa conversa nunca, nunca que vai ser vazado, nunca, nem a PF vai ter. Existem coisas, pessoal, eles estão caçando aí chifre na cabeça de coelho, e isso não vai achar. Por quê? O Mourão, o Bolsonaro, o general Heleno, eles tinham conversas ao pé do ouvido, não era nem por celular, tinham conversas ao pé do ouvido. Quem, pessoal, numa consciência sã, vai ver o país sendo tomado pelos comunistas, sendo tomado pela esquerda mais uma vez para um 5º mandato do PT e vai ficar de braços cruzados? O Bolsonaro, pessoal, se você não sabe, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. O Bolsonaro não é de hoje que ele bate de frente com a esquerda, com o Lula, com os petistas, não é de hoje. O Bolsonaro, desde lá de trás, quando ele era militar, ele não era nem político, preste atenção nisso, ele não era nem político, ele era militar. Ele já batia de frente com os comunistas, com os esquerdistas da época. E esse tal, agora não é mais o golpe, né? Na época era ditadura militar, golpe militar que eles deram lá atrás. Isso tudo é uma narrativa, uma conversa. O que houve foi que, naquela época, diante da situação que existia no país, estava insustentável o governo da época, os militares assumiram o comando para pacificar. E, realmente, se você tem mais de 50 anos, 60 anos, você deve se lembrar. Foi uma época onde o Brasil mais prosperou, onde a inflação foi mais baixa, onde a criminalidade diminuiu, o país cresceu.
havia ordem, havia progresso, o que está escrito lá na bandeira do Brasil. Coloque aqui nos comentários. Se você tem mais de 50 anos, você lembra dessa época, 50, 60, daí para cima, você lembra dessa época, ou talvez o seu pai talvez lembre e te contou como que foi a época do regime militar. Não ditadura. Ditadura é o nome que eles querem dar. É igual hoje eles estão criando essa narrativa aí do golpe, o tal do golpe, dos extremistas, da extrema-direita. A mesma narrativa eles criaram lá atrás para uma época, um modelo de sistema onde os militares tiveram que assumir porque estava insustentável à época. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários se, na sua opinião, houve lá atrás uma ditadura militar ou houve um regime militar onde os militares assumiram. E aí hoje em dia, pessoal, o que acontece? O Bolsonaro assumiu, e ele trouxe, claro, quando ele assumiu ali em 2019, em janeiro de 2019, ele trouxe alguns militares para o seu governo. Mas qual que era a intenção? A intenção era colocar ordem, a intenção era tirar o comunismo do país, era extirpar essa esquerda do país. Porém, pessoal, o que já falamos aqui algumas vezes e que eu acredito é que no meio das Forças Armadas existem os melancias. O que são os melancias? São aqueles que por fora ele é verde, a farda é verde, verde oliva, por dentro eles são vermelho, petistas. Não é aquele vermelho lá dos Estados Unidos, dos republicanos, não, de Donald Trump, não. É o vermelho lá da Rússia, é o vermelho da Coreia do Norte, é o vermelho de Xi Jinping da China. É esse vermelho. Então, aqui no Brasil, a luta de Bolsonaro, desde quando ele era militar, desde quando ele era recruta, os primeiros passos dele ali, né, na caserna, ele sempre lutou contra o comunismo, ele deixou bem claro, ali nos anos que ele foi deputado federal, também lutava contra o comunismo no Brasil, já batia de frente lá atrás, não é de agora não, é que o pessoal tem a memória curta e muitos não conhecem a história de Bolsonaro. O objetivo dele é acabar com a esquerda no Brasil para o povo ser liberto. Porque se você não sabe, eu já falei aqui, vou repetir, nós estamos no 5º mandato do PT neste país. Tem hora que a gente não para perceber, não para prestar atenção. São 5 mandatos, pessoal. Nas últimas 2 décadas, 5 mandatos. Já parou para pensar que ninguém mais governa esse país, só esse PT? Isso já é uma ditadura. De 2002 para cá, tivemos 5 mandatos. 2 de Lula, 2 de Dilma e agora mais um de Lula. Então isso já era para ter entrado na cabeça do povo que eles querem perpetuar por mais 5 mandatos e depois mais 5 mandatos. A esquerda não tem espaço para o contraditório. A esquerda não tem espaço para pluralidade. Temos mais de 30 partidos nesse país. Vamos parar para pensar. Tem o Partido Novo, tem o PSDB, tem o PDT, PCdoB, tem o PL também, né? Tem vários outros partidos de centro, de direita. Por que temos que ter, nas últimas 2 décadas, 5 mandatos do PT? Tem um trem errado aí, não tem não? E trem quem fala é mineiro, né? Mineiro fala, tem uma coisa errada aí, tem um trem errado aí, não sei como é que você fala aí na sua cidade, mas é bem estranho essa história. Como é que pode, pessoal? Nas últimas 2 décadas, quem governou esse país foi o PT. Isso está estranho. E o Brasil não cresceu, o Brasil andou para trás. O Brasil andou para trás. Se você olhar o PIB, a inflação, olha só, o real, pessoal. Agora, só para terminar aqui, para você ter uma ideia como que está a situação. Agora, o dólar está batendo R$6. R$6 devido às decisões mirabolantes ali do Fernando Haddad, né? O mercado não gostou e bateu R$6. O real, pessoal, o real foi lançado em 94. Então, R$1, na época, batia $1. Era 1 por 1. Se você é da época, você lembra. Hoje em dia, R$1 equivale, preste atenção, equivale a 15 centavos de dólar. Ou seja, daquela época, lá atrás, o real desvalorizou tanto que, se for comparar com a época lá de trás, é como se hoje o que você comprava com R$100 lá em 94, hoje você só tem R$15 de ganho. Os R$100 da época lá, hoje vale R$15. Olha como que desvalorizou. 85% de desvalorização teve a moeda brasileira. 85%, de 94 para cá. Se você tinha uma nota de R$100 lá em 94, hoje essa nota de R$100 está valendo R$15 só. Com dólar isso não aconteceu. Então, pare para pensar, será que esses 5 governos de Lula valeu a pena? Eu acho que não. Então, olha só, quero te convidar
para se inscrever aqui no canal, tem um botão aqui, é gratuito, você clica e se inscreve. Tem pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, assiste todos os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui para você ficar por dentro dos próximos vídeos que nós vamos mandar aqui amanhã, depois da manhã. E dá um like também para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Vamos ficando por aqui, não se esqueça, não se cale, porque se os bons se calarem, os maus vão tomar conta e isso nós não queremos, tá bom? Até a próxima.